boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Get Up. Aí sim, o inglês de vocês está bom. Nem eu sei falar get up. Gente, uma excelente noite para vocês. É com muita alegria, né, que o Senhor me escolheu para estar aqui essa noite, para dizer a mensagem que Ele tem para alcançar o seu coração. Eu me chamo Maria Salete. Oh, glória. E é com muita alegria, né, que eu faço parte do grupo de oração Jesus Está Vivo. Né? Comecei participando aqui, tive o meu encontro com Deus, fiz novos amigos, né? Tive experiências maravilhosas nesse grupo, no qual quero levar para a eternidade. E é com muita alegria que eu estou aqui para falar sobre o tema de salvação. E nesse momento que eu estava rezando aqui, né, que vocês estavam orando por mim, eu realmente senti a presença de Nossa Senhora aqui perto de mim. Ela segurando a minha mão e dizendo: estou aqui, filha. Estou aqui, estou segurando a sua mão, vai dar tudo certo. E nesse momento eu quero que Nossa Senhora segure na sua mão também. Que Nossa Senhora segure na sua mão não só hoje, não nessa noite, mas que você deixe, que você permita que esta mãe do céu, segure a sua mão durante toda a sua vida. Para que ela te leve a Jesus, para que ela te leve até o céu e que ela te receba no céu. E isso vai acontecer, irmão. Se você tomar posse, isso irá acontecer na sua vida. E ela é o maior exemplo, né, de fé para nós. Aquela que é mãe do nosso Salvador. E nós vamos trabalhar aqui para conhecer quem é esse Salvador. O que é essa salvação de Cristo na nossa vida? E enquanto eu estava preparando a pregação, o Senhor me colocava várias coisas assim, foi falando bastante comigo. E eu estava aqui também, né, no momento de oração, e na música fala de animação, né? Livrou minha alma da morte. Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. E você é um milagre de Deus. Você é um fruto do amor de Deus. E que nós possamos tomar posse nessa noite de hoje de que Ele nos livrou da morte. E aqui eu quero começar a trabalhar com vocês o que é salvação. E o significado de salvação são 3 palavrinhas. O verbo salvar significa curar, libertar e perdoar. E eu te pergunto, do que o Senhor precisa te curar nesta noite? Irmão, do teclado, você pode dedilhar para nós? Dedilhar, tocar para nós. E do que o Senhor precisa te curar esta noite? Do que o Senhor precisa te libertar nesta noite? E do que Jesus precisa te perdoar? Você já enxergou Jesus como seu amigo? Ou somente como um Deus justiceiro, um Deus, né, que meu pai fala também, né, falava nas pregações dele, você enxerga Deus como um Deus que somente, como é que se diz? Deus, aquele que Deus tem a voz grossa, né, e tal, que Deus dos desenhos animados e tudo mais. E não, Jesus é amor, Deus é amor. E Deus Pai enviou o seu Filho único para nos salvar por amor. E diante dessas 3 palavrinhas, eu quero te perguntar, do que Deus já te salvou? Do que Deus já te salvou durante toda a sua vida? E aqui a gente pode enxergar somente os momentos difíceis na nossa vida. E, gente, de verdade, isso é tão pequeno comparado ao que Deus realmente nos salvou. Deus nos salva, sim. Deus nos livra de muitos momentos difíceis. Deus nos livra da morte. E é nesse ponto que eu quero chegar. Deus nos livra. Deus nos salva da morte. Deus nos salva do demônio e Deus nos salva do pecado. E nós sabemos
que o nome de Jesus é o nome mais lindo. E o nome de Jesus significa Deus salva. Deus te salva, irmão, da morte. Deus te salva do demônio e Deus te salva do pecado. Tome posse nessa noite de que Deus te salva. De que Deus te salva daquilo que você nem tem a capacidade de mensurar na sua vida. Do tamanho mal que muitas vezes durante o nosso dia a gente passa. Deus nos salva, Deus nos liberta da morte. Deus nos liberta não da morte carnal do nosso corpo. Deus nos liberta da morte eterna, da morte da nossa alma. E quantas vezes a gente tem colocado a nossa vida nas mãos do inimigo? Quantas propostas nos são oferecidas para que a nossa vida seja colocada nas mãos do inimigo? E você tem ficado parado? Você acha que está tudo bem? Essa folha não está ajudando não, hein? E que você tenha a certeza de que Deus te salva da morte eterna. Deus te salva da morte da sua alma. Deus salva da sua depressão. Que muitas das vezes a gente se vê mortos, né? Nós nos vemos mortos para a vida. Nós nos entregamos para a morte. E o que você tem feito, irmão? Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Essa é a ordem do Senhor para você. E eu vou pegar algumas passagens aqui para que a gente possa aprofundar desses 3 pontos de que Deus nos salva. Deus nos salva da morte. Em Romanos 6, 9, o Senhor vai dizer: cientes de que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais, a morte já não tem domínio sobre ele. E diz, né, São João Paulo II, só Deus é dono da vida. E se Deus é o dono da vida, irmão, Ele nos livra da morte. O Senhor Jesus nos livra da morte todos os dias. O Senhor nos livra da morte eterna. E assim como diz a palavra, ciente de que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais, a morte já não tem domínio sobre ele. Então, irmão, o único que pode te dar a vida, o único que pode dar a vida a você diante da condição da sua alma, diante de onde você tem colocado a sua alma, é o Senhor Jesus Cristo. É o único Filho do Pai que foi enviado a essa terra para nos salvar. Então, irmão, não ache que é impossível, que você não tem jeito. Tenha certeza, irmão, de que Deus quer a salvação para todos. Deus morreu numa cruz por nós para salvar a todos. Então que a gente tome posse dessa certeza nessa noite de hoje. Deus nos salva do demônio. Em Apocalipse 12, do 7 ao 9, o Senhor, eu convido você a pegar essa passagem. Apocalipse 12, do 7 ao 9. Amém? Ou misericórdia? Em Apocalipse 12, versículo 7, o Senhor diz: aconteceu então um combate no céu. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão. Também o dragão combateu junto com os seus anjos, mas não venceu, e não houve mais lugar para eles no céu. Então foi expulso o grande dragão, que é a antiga serpente, o chamado Diabo e Satanás. Então, irmão, Deus nos livra da morte, do demônio. E que você possa absorver realmente essa passagem que a gente leu aqui. Que houve uma batalha no céu. E o inimigo perdeu e o Senhor o expulsou, né? Então, que a gente possa ter a certeza de que no céu não há a morte, de que no céu não há o mal. E essa mensagem é para que você deseje o céu, deseje a santidade. Deus nos salva do pecado. Deus nos salva do pecado, Deus nos salva o nosso corpo, o nosso espírito e a nossa alma.
Deus salva o nosso corpo, que somos templos do Espírito Santo. Deus salva o nosso espírito. Ele derrama o seu espírito sobre nós. E Deus nos salva, Deus salva a nossa alma, o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então que você possa tomar posse de que Deus nos salva, que Jesus, que significa Deus salva, Deus te salva da morte, Deus te salva do demônio e Deus te salva do pecado. E agora eu quero ir para a passagem central da nossa pregação, a passagem que Deus colocou no coração dos irmãos, que é Efésios. Efésios 2, versículo 8. Efésios 2, versículo 8. Amém? A palavra do Senhor diz assim: de fato, é pela graça que vocês foram salvos, por meio da fé. E isso não provém de vocês, mas é dom de Deus. De fato, é pela graça que vocês foram salvos, por meio da fé. E isso não provém de vocês, mas é dom de Deus. Palavra do Senhor. Irmão, e o que essa palavra quer nos dizer esta noite? A palavra central da nossa pregação, cujo tema é salvação. De fato, é pela graça. Que graça é essa, irmão? De fato, é por Jesus Cristo. De fato, é através de Jesus Cristo que você que está aqui hoje, irmão, foi salvo por meio da fé. E essa fé não provém de nós. Essa fé é dom de Deus. E eu te pergunto, como está a sua fé, irmão? E se você for me dizer, né, nossa, Maria, minha fé, né, tá assim, a gente pode entender fé aqui, né? Crer em Jesus Cristo. E nós cremos em Cristo. Mas e a sua vida de fé? Como ela tem andado? E você pode me falar, Maria, eu não tenho rezado, eu não tenho procurado o Senhor. Ou não, né? Eu tenho procurado o Senhor, eu tenho buscado Ele. A fé, irmão, é a ponte para a salvação. É necessário que nós tenhamos fé. É necessário que nós possamos crer em Cristo, de que Cristo é o nosso Salvador. É necessário que nós digamos ao nosso coração, é necessário que nós profetizemos em nosso coração que Jesus é o nosso Salvador e que em que nenhum outro há salvação. Em Atos 4:12 vai dizer, em nenhum outro há salvação. E eu quero aqui te dizer onde você tem colocado onde tem sido o seu alicerce. Tem sido as coisas do mundo? Faça uma reflexão aí no seu lugar. O que eu tenho mais buscado? O que tem sido o centro na minha vida? Tem sido Jesus Cristo, meu Salvador? Ou tem sido as minhas vaidades, os meus desejos carnais? O que tem sido o centro da minha vida? E não existe salvação, irmão, nas coisas que o mundo nos oferece. Porque se tivesse outras opções de salvação, eu diria para você aqui, mas não há outro meio de salvação a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E aqui eu vou rasgar o verbo mesmo, irmão. Não se apoie, irmão, em amuletos. Não se apoie em horóscopos. Não se apoie nessas coisas do mundo. Porque essas coisas do mundo não vão te levar ao céu. Jesus Cristo, irmão, é a salvação. Então que você possa ter a certeza de que é pela graça, é por Cristo que vocês foram salvos, por meio da fé. Nós fomos salvos por meio da fé. Então, se você, no seu coração, diz agora, é tão difícil de eu me desapegar dessas coisas mundanas que foram me oferecidas, peça a Jesus, irmão, essa libertação. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus perdoa. Peça a Jesus essa libertação hoje, nesta noite de hoje. Entregue aos pés da cruz, irmão.
Se for necessário que no momento de oração você possa ir até o pé da cruz. Quantas vezes eu pequena, nos momentos de oração, eu ia diante da cruz e só chorava, porque eu só choro, né? Então, que você possa ter a experiência da cruz. Você que já é de caminhada, digo aqui os filhos, né? Você tem contemplado a Santa Cruz? Você tem contemplado Jesus chagado? Você tem olhado para o Cristo crucificado e visto, é por mim que Ele morreu, Ele me salvou. Isso tem um peso muito grande, irmãos. Nós devemos crer em Cristo. Onde você tem depositado a sua fé? E você pode falar para mim, eu creio em Cristo. E as pessoas do mundo podem falar, podem viver no pecado e dizer, eu creio em Cristo. Não tem nada contra a igreja. Mas o crer em Cristo, crer é a adesão. É a adesão àquilo que o Senhor nos fala. É a adesão à sua palavra, à sua vontade. Crer é a adesão, é sair da minha condição e seguir a vontade de Deus, sair da minha própria vontade e fazer a vontade de Deus. Irmãos, aqui não se assuste. Hoje é o dia que você vai reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador, se até hoje você não reconheceu. Se até hoje você não viu, se até hoje você tem medo de olhar para a Santa Cruz, de ver o Jesus ferido, Jesus machucado, Ele morreu por você, irmão. E a cruz não é medo, a cruz é libertação. Deposite os seus medos aos pés da cruz. E eu falo por mim, né? Quantos de vocês já assistiram aquele filme, né, do Mel Gibson, da Paixão de Cristo? Aquele filme é muito forte. Né? Eu, particularmente, eu já comentei isso aqui, eu gosto muito de imaginar Jesus e tal. Eu sempre imagino Jesus, aquele ator, né, representando Jesus na cruz. Eu imagino aquele Jesus ressuscitado que aparece no final do filme, para poder rezar. E a gente pode falar assim, é muito sofrimento. É muito sofrimento ver Jesus sendo flagelado, ver Jesus sendo crucificado. Que você possa ter a certeza de que foi por você. Foi por você. Né? Os pecados que você tem cometido são menores do que a graça de Deus, irmão. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então que você possa tomar posse de hoje de que Jesus te liberta. E aqui o Senhor colocava uma canção no meu coração para trabalhar durante essa pregação. E que essa canção possa tocar no seu coração, que você possa cantar junto comigo. Ela é muito fácil de cantar. E ela diz assim: se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Vocês. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu quero ver você cantar. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Cante essa canção pensando naquilo que o Senhor precisa te libertar. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Salva-me. Salva-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus.
levanta-me, levanta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, levanta-me, levanta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E aqui eu quero aprofundar com você essa leitura de Efésios 2:8. Mas subindo um pouco, né, a leitura, vamos ler o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, para que você possa entender, irmãos, da onde o Senhor nos tirou, da onde o Senhor nos resgatou. E que com essa canção você vá refletindo durante a pregação do que Cristo precisa te libertar, irmão. É da preguiça, é do pecado contra a castidade, é da mentira. Do que, irmão? Você sabe, irmão, do que Deus precisa te libertar, do que Deus precisa te salvar. E tenha certeza, irmão, de que Deus te salva nessa noite de hoje. Efésios 2, capítulo 2. Eu falei errado. Efésios 2, versículo 1. Vocês estavam mortos por causa das faltas e pecados que cometiam. No passado, vocês viviam nessas faltas e pecados, seguindo o modo de pensar deste mundo, seguindo o príncipe do poder dos ares, o espírito que agora age nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também andávamos outrora nos desejos de nossa carne, fazendo as vontades da carne e seus impulsos. E como os demais, éramos por natureza filhos da ira. Deus, porém, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando estávamos mortos em nossas faltas. Vocês foram salvos pela graça. E com Cristo, Ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos céus com Cristo Jesus, a fim de mostrar, nos tempos que virão, a extraordinária riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. De fato, é pela graça que vocês foram salvos por meio da fé. E isso não provém de vocês, mas é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se encha de orgulho, porque somos obra de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas ações que Deus já havia preparado para que nos conduzíssemos por ela. Palavra do Senhor. Essa passagem, irmão, desde o início dela, ela vai nos mostrar de que nós estávamos perdidos. Estávamos perdidos, irmãos, e se nós não reconhecermos que Cristo é o Senhor da nossa vida, continuaremos perdidos, porque essa é uma decisão do nosso coração. E aqui fala, né, que Deus é misericórdia, que Deus é amor. Deus nos resgatou. E isso é motivo de alegria para nós. Porque se antes nós estávamos perdidos no pecado, se antes nós estávamos perdidos na morte, realmente, porque o salário do pecado é a morte, agora é motivo de alegria porque o Senhor nos resgatou, o Senhor morreu numa cruz por nós. Então que nessa noite de hoje você tenha a certeza de que Deus precisa ser reconhecido na sua vida como Salvador. Deus salva. Leve essas 3 palavrinhas: Deus te salva da morte, do demônio, do pecado. E se você aceita o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, se você crê neste nome poderoso, não há o que temer, irmão. Mas é necessário que nós vivamos uma vida de santidade. É necessário que nós vivamos uma vida de adesão à sua vontade, de adesão à sua palavra. É necessário que nós possamos nos decidir por Ele. Deus nos resgatou. Deus nos salvou do pecado. O nosso passado era passado de morte. Mas Deus nos resgatou
Você tem que ter a certeza, irmão, de que Deus vai até a sua condição. Deus resgata você da onde você está. E que você possa, irmão, trazer ao seu coração tudo que nós meditamos aqui sobre a fé, sobre a salvação, sobre Cristo Salvador. E que você possa viver esta vida segundo a vontade de Deus. Deus está à porta do seu coração. Deus está à porta do seu coração para que Ele seja o seu Salvador. Quantas vezes você já olhou para a cruz e não entendeu o significado da cruz na sua vida? É salvação, é libertação, é cura, é perdão. Do que Deus precisa te perdoar? Deus, me perdoa das vezes que eu falei daquele jeito grosseiro com a minha mãe. Deus, me perdoa pelas vezes que eu perdi paciência com o meu irmão, com o meu pai. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu não soube amar os que estavam próximos de mim. Perdão, Senhor, por ter te esquecido. Perdão, Senhor Jesus, por muitas vezes não ter te reconhecido na frente dos meus amigos. Não ter mostrado a minha fé diante dos meus amigos. Mas calma, irmão. O Senhor Jesus está aqui para te dar mais uma nova chance de você ir até os pés da cruz, pedir perdão a Ele. E, irmão, você tem essa liberdade. Se você nunca teve essa experiência de ir aos pés da cruz e de pedir perdão a Deus, de pedir a Ele, salva-me, cura-me, Senhor, que você hoje possa ter essa experiência. Se você não conseguir falar nada, irmão, Deus sabe o que está no seu coração, Deus sonda o seu coração. Mas se você conseguir cantar, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Canta, irmão. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Salva-me, salva-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. Nós entendemos, eu espero que você tenha entendido, que você tenha guardado no seu coração, de que Deus é o dono da vida, de que sem Ele não há vida. Se você está numa vida fora de Cristo, volte, irmão. Hoje é a noite que você irá voltar a Jesus. Hoje é a noite que você vai voltar e vai se colocar aos pés de Jesus. E que hoje você vai sair com essa certeza de que Deus é o dono da vida, de que Ele te liberta do pecado, do demônio, da morte, e de que Ele é o teu Salvador. Eu quero te convidar a levantar. Que você possa, nesse momento, trazer ao seu coração. Feche os seus olhos. Que nós possamos ser livres, irmãos, porque Deus nos salvou. E se Cristo nos libertar, verdadeiramente livres sereis. E que você tenha essa liberdade, irmão, de durante a sua oração, você vir aos pés desta cruz aqui da paróquia, de você fazer a sua oração e se decidir por Cristo, decidir a viver por Ele, decidir a estar junto de Deus, porque não há maior amor de um amigo do que aquele que dá a vida pelos seus. E Jesus é o seu amigo, Ele deu a vida por você. E o que você tem feito com a vida que Deus te deu? Você tem usado desta vida que Deus te deu um motivo de desorgulho para o Senhor? Ou você tem agradado o coração de Deus? Que você coloque no seu coração as certezas e tudo o que frisou nessa pregação para você, o que você vai levar para sua casa, o que você vai levar para sua vida de fé.
Guarde no seu coração, irmão. E hoje é a noite de se levantar e andar. Hoje é a noite de se levantar e se prostrar aos pés de Cristo. Se você tiver vontade, irmão, pode ir até os pés da cruz. Pedir perdão a Deus, pedir para que Ele possa te salvar, pedir para que Ele possa te libertar, te curar. Somente Ele, irmão, é capaz de te libertar. Somente Ele é capaz de te salvar e nenhum outro é salvação. Nós vamos estar conduzindo aqui um momento de oração. Que você seja livre neste momento e se decida por Cristo mais uma vez. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei.